Seja bem-vindo aí novamente. Pessoal, foi consenso lá no grupo que a gente pudesse nessa semana fazer uma revisão daquilo que a gente aprendeu a semana passada inteira. Então nós vamos começar hoje. Eu soltei aí um módulo falando sobre a osteologia, ou seja, ensino dos ossos humanos, né? E aí a gente, antes de falar de osteologia, a gente vai falar da introdução do ensino da anatomia. E o que está aí, pessoal, na primeira página, na verdade, variação anatômica, você não precisa saber. Eu coloquei essa figura aí. O que você vai precisar saber é que na vista anatômica nós temos três tipos de vistas: anterior, lateral, direita ou esquerda, e a vista posterior. Tá faltando uma aí na figura, né, pessoal? Que é a vista posterior. A vista posterior, a pessoa vai estar de costas para a gente, tá certo? E o que é importante vocês saberem, pessoal? Além dessas três vistas, a posição anatômica. Então, se você caiu uma questão lá para que você determine a posição anatômica, lembre-se bem, pessoal, desse boneco, ó. Se você observar aqui, então como que eu faço a descrição da posição anatômica? A pessoa vai estar de pé na posição ortostática ou bípede, ou seja, pessoal, é a mesma coisa, ortostática, bípede, e a pessoa em pé, né, são sinônimos. E aí ele vai estar com a cabeça voltada para frente, anteriormente, olhar no horizonte, né? Os braços estendidos ao longo do tórax, vocês vão ver os braços estendidos ao longo do tórax e a palma da mão voltada anteriormente. Algumas literaturas falam voltadas para a frente, mas existe controvérsias aí no estudo, porque voltado para a frente seria essa posição e não é essa posição anatômica. Então as palmas da mão tem que estar voltada anteriormente. Porém, algumas literaturas ainda traz. E logo abaixo, pessoal, a gente tem a descrição da, da posição anatômica. É só você ler, né, e fazer a anotação. Coloque em tópicos aí o que é posição anatômica. O paciente, aliás, o corpo, né, vai estar de pé, com o olhar para o horizonte, com a cabeça e os pés e as mãos voltadas anteriormente, com os braços ao longo do corpo, tá certo? Então isso que você vai fazer a descrição, e aí é só você gravar, pessoal, a posição que a pessoa tem que estar para ser considerada uma posição anatômica. Falamos aqui dos planos de delimitação, né? Então, na anatomia, o corpo é dividido por meio de planos, pessoal, de delimitação e secção. Então, nós temos o plano frontal, né, que está mostrando aqui, ó. No plano frontal, é como se a pessoa tivesse sido cortada ao meio, plano frontal, dividida em parte anterior e posterior. O plano frontal também é chamado de plano coronal, pessoal. Então, o plano frontal ele divide, é um plano que vai dividir, né, a pessoa, como se uma lâmina passasse e me cortasse de cima a baixo, me dividindo em parte anterior e posterior. Então, o plano frontal ou coronal vai dividir a pessoa em parte anterior e posterior. É a mesma coisa do plano frontal, é chamado de plano coronal, pessoal. E aí nós temos aqui a designação de alguns planos, né, frontais, né, mas é só o que você precisa saber é que existe essa divisão. No plano frontal vai dividir a pessoa em metade anterior e posterior, tá certo? Então nós temos aqui, além do plano frontal, nós temos aqui o plano mediano. O plano mediano, pessoal, é como se te partisse aqui, ó, mediano, no meio. E aí ele vai te dividir em metade, direita e esquerda, né? Então esse é o plano mediano. Se você observar aqui na figura, nós temos o plano mediano, tá? O plano mediano, pessoal, também é considerado, chamado de plano sagital. Só que o plano mediano, ele divide exatamente no meio. E o plano sagital, apesar dele te dividir em parte direita e esquerda, não necessariamente precisa ser no meio. Ele pode te dividir em vários pedaços, porém esse corte que obedece como se fosse te partindo nessa direção que vocês estão observando aí na figura.
Então nós temos aqui, ó, do lado o plano sagital. O pessoal, algumas literaturas trazem assim, plano sagital mediano, né? E exemplo de plano parasagital é o que a gente colocou aí do lado, ó, vários cortes paralelos sendo feitos. Então esses cortes paralelos ao plano mediano é considerado um plano sagital, tá certo? Então esses cortes são considerados como sagital ou parasagital. Então nós temos aqui, ó, olha, nessa figura está bem fácil de entender, né? Esse aqui é um plano frontal, porque dividiu a pessoa em parte anterior e posterior. Olha, como se fosse uma lâmina repartindo em dois, né? E aí a gente tem aqui, pessoal, o terceiro tipo de plano, que é o plano transverso. O plano transverso é como se te cortasse nessa posição que está aqui, te dividisse em metade superior e metade inferior. Eu vou mostrar no bonequinho aqui, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui, ó, eu coloquei para que vocês pudessem determinar. Esse aqui da figura 1 é considerado qual plano, pessoal? Um plano mediano ou sagital. Por quê? Dividiu a pessoa em metade direita e esquerda. E aí a gente tem o plano na figura 2. Qual plano é esse? O plano frontal. O plano frontal ou coronal, ele vai dividir a pessoa em parte anterior e posterior. E nosso terceiro tipo de plano vai ser esse plano que vai partir a pessoa ao meio, que é chamado de plano transverso. Tá certo, pessoal? Então, quantos tipos de plano nós temos? 3 tipos. E aí a gente sabe que ele tem uma nomenclatura. Então, nós temos o plano, que é esse primeiro, mediano ou sagital. Nós temos o da figura 2, que é o plano frontal. E nós temos o da figura 3, que é o plano transverso. Esse aqui, que é o plano frontal, pode ser chamado também de coronal, tá, pessoal? Então, nós vamos aqui agora começar a falar sobre o sistema esquelético, né? E aí a gente tem uma descrição aqui. Na verdade, essa primeira parte é importante vocês lerem, mas o que é importante para a gente saber logo de cara, né? A função dos ossos, isso cai na prova, pessoal. Então, a função do esqueleto aí, ó. Podemos citar várias funções importantes do esqueleto humano, tais como sustentação e conformidade, né? Então, quem sustenta o nosso corpo, pessoal? Os nossos ossos. Ele confere a função de proteção, ele vai proteger órgãos nobres, né, órgãos considerados vitais, como o encéfalo, coração, pulmão. Então, o nosso esqueleto também tem a função de proteção. Uma terceira função, participação da alavancagem, ou seja, o nosso esqueleto também contribui para a movimentação, né? Então, a gente só se movimenta porque a gente tem o nosso esqueleto. Uma outra importante função, pessoal, a hematopoiese. O que é a hematopoiese, pessoal? É o processo de produção de célula sanguínea que a gente falou para vocês que fica em qual lugar? Lá no canal medular. Então, todo osso ele tem um canal medular. Dentro do canal medular, ele vai ter as células hematopoéticas, ou seja, as células que são capazes de produzir células sanguíneas, principalmente as hemácias, mas também nós temos a produção de leucócitos, tá, pessoal? Então, os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos são produzidos na nossa medula óssea. Então, olha a importância do osso. O osso não é um tecido morto. Ele é responsável também pela homeostasia mineral. O que é isso, pessoal? Homeostasia é equilíbrio. Então, o equilíbrio dos minerais do seu corpo, né? Principalmente o cálcio e o fósforo. Então, ele é feita pelo nosso osso. Então, quando o seu organismo necessita do cálcio ou necessita de algum mineral, algum dos sais minerais que você ingeriu e que vão ficar armazenados no seu osso, seu organismo vai recorrer ao osso. Então, quem mantém o cálcio, o fósforo nos níveis adequados aí é o nosso osso, que vai fornecer os sais minerais que o nosso organismo precisa. Uma outra questão também, que o osso também faz armazenamento de energia, armazena lipídios na medula óssea amarela. Então nós temos lá, pessoal, quando você
come o ossinho da galinha, que você dá aquela chupada que sai aquela gordurinha ali são células hematopoéticas e gordura, são lipídios. Então, quando o seu organismo também não tem de onde tirar mais gordura, ele vai tirar nesse local do osso onde fica armazenado, tá certo? Então, o que é importante você saber, pessoal? Vista anatômica, posição anatômica, e aí é importante você saber os planos anatômicos que a gente falou, e aí a gente começou a falar sobre a função dos ossos. Então a função dos ossos aí são muito importantes para vocês saberem, isso é questão que caiu no último concurso, tá? Então tem como função os ossos, então você precisa saber que ele vai sustentar, proteger, participar da movimentação, produzir células sanguíneas, vai fazer o armazenamento de sais minerais ou homeostasia mineral, é a mesma coisa, e armazenamento de energia lá naquela gordura no tutano. Lembra que o boi, né? O boi tem lá o mocotó não tem o tutano, aquilo é gordura. O nosso osso também tem essa gordura, pessoal, porém com outro nome, tá certo? Então nós temos aí, ó, o esqueleto humano. Agora nós vamos falar sobre o esqueleto, né? Então o esqueleto humano, ele está didaticamente dividido, pessoal, em esqueleto axial e esqueleto apendicular. É só você lembrar, o esqueleto axial é o seu eixo, tá? Então esquece os seus braços e pernas, e o que sobrar, tirou os seus braços e as suas pernas, o que sobrou foi o seu esqueleto axial. E os membros são o que? O nosso esqueleto apendicular. Então, os nossos membros, junto com os cíngulos, ou seja, aquilo que conecta o seu membro ao seu esqueleto axial, é considerado esqueleto apendicular, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, na figura, o esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, quem faz parte, pessoal? O crânio, a coluna vertebral, né? Então, nós temos aqui, ó, o crânio, a coluna vertebral e as suas costelas são o que, pessoal? O seu esqueleto axial. Agora, o esqueleto apendicular vai ser o símbolo do membro superior, que é clavícula e escápula, né? Então, a sua clavícula e a sua escápula é chamado símbolo do membro superior. Por quê? Vai conectar o seu membro superior ao seu esqueleto axial. E aí nós temos mais quem do esqueleto axial, pessoal? Os nossos membros superiores. Nós temos aqui o símbolo do membro inferior, que é a nossa pelve, né? Os ossos da pelve e o membro inferior, tá? Então, quem que faz parte do nosso esqueleto axial? O nosso símbolo do membro superior, o nosso símbolo do membro inferior, os nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Pessoal, nós vamos continuar essa revisão no próximo vídeo, tá certo? Porque a gente tem um limite aqui de 15 minutos para postar no Facebook, tá? No YouTube. Então, espero vocês para a nossa segunda parte da revisão.